São 8 horas e 24 minutos, tem divulgação de pesquisa para você, ouvinte aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo mais um levantamento atualizado da corrida para a presidência da República. É um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas e por isso o Murilo Hidalgo está ao vivo conosco, trazendo a repercussão desses números que você acompanha, a divulgação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Pesquisa que perguntou para o entrevistado primeiro em quem ele votaria para presidente da República sem dizer o nome dos candidatos. Nesse levantamento, na pesquisa espontânea, Luiz Inácio Lula da Silva tem 28% da preferência dos entrevistados. Jair Bolsonaro tem 27%. Ciro Gomes, 2%. Os demais candidatos não somam 1%. Não sabe ou não respondeu, 33%. Ninguém, branco e nulo, 7,5%. Essa é a primeira pergunta que foi feita, então, para os entrevistados. Na sequência, nós temos o cenário 1, a pesquisa estimulada, quando o entrevistador fala o nome dos candidatos e aí o entrevistado, então, escolhe. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 41% da preferência. Jair Bolsonaro tem 35%. Ciro Gomes tem 7%, Simone Tebet 1%, André Janones 1%. Os demais candidatos não alcançaram 1%. Não sabe, não respondeu 3%. Nenhum branco ou nulo, 6%. No cenário número 2, nós temos o seguinte percentual para os candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, 41%, Jair Bolsonaro, 35%, Ciro Gomes, 8%, Simone Tebet, 1%, André Janones, 1%. Aí não temos os outros candidatos mencionados, por isso a distribuição fica um pouco diferente. Não sabe, não respondeu 3%, nenhum branco e nulo 7%. Esses são, então, levantamentos que foram feitos aqui pelo Instituto Paraná. Depois a gente fala da disputa entre Lula e Jair Bolsonaro, sem os demais candidatos. Murilo, com esses números que eu apresentei aqui, o que mais te chamou a atenção aí? O que mudou do último levantamento para esse, hein? Bom dia para você. Bom dia, Pedro, Cláudio, Thaís e aos amigos da Rádio Bandeirantes. O que tem chamado a atenção nas nossas pesquisas, na espontânea, aquela que você não mostra o disco, que eles falam espontaneamente, o número de entrevistados que já respondem um candidato passa de 50%. Quando a gente traz isso um comparativo com as eleições de governadores, é muito mais baixo. O que mostra que a eleição nacional ela está muito mais quente na cabeça do eleitor do que as eleições estaduais. E chama atenção também, na espontânea, o empate técnico entre o Lula e o Jair Bolsonaro e os demais candidatos muito, muito abaixo, né? Quando a gente analisa a estimulada, quando se mostra o disco, o Lula tem 41 e o Bolsonaro 35, uma diferença de 6 pontos. A pesquisa passada mostra um crescimento praticamente de 1 ponto do Lula e o Bolsonaro estagnado. A gente, no Paraná Pesquisas, o que a gente está avaliando? Que nesse momento, tanto o Lula quanto o Jair Bolsonaro, eles chegaram, ao nosso ver, no limite, que mostra que as próximas pesquisas dificilmente vai haver um crescimento de Lula ou de Bolsonaro, salvo um fato novo. O que pode ser este fato novo, que é uma expectativa principalmente do pessoal do Jair Bolsonaro, que nesse mês de junho agora ele vai ter uma exposição muito grande na televisão e no rádio com os comerciais. Isso a gente vai sentir se o Bolsonaro vai conseguir passar essa barreira dos 35 ou não. Se passar, ótimo. Se não passar, um sinal de alerta à campanha de Jair Bolsonaro. Já Lula, ele joga parado, né? O que joga muito a favor do Lula é a economia, é o bolso do eleitor, que nesse momento joga a favor do Lula, porque a inflação, as coisas estão visíveis ao eleitor. Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. A gente, observando essa pesquisa divulgada ontem, o comparativo dessa pesquisa com as anteriores, a gente mostra uma situação bem estável, né? O ex-presidente Lula, em novembro do ano passado, tinha 34,9%,
28,35, né? Bolsonaro 29,2. E aí, nas pesquisas seguintes, fevereiro, março, abril, maio, a diferença é sempre essa. Com exceção de fevereiro, todas as pesquisas indicam ali uma vantagem do ex-presidente em relação ao atual presidente, a volta de 5, 6, 7, cai para 4,8, como no mês passado. Essa estagnação a que você se referiu é basicamente, quer dizer, não é de agora, né? Quer dizer, é um teto ali que aqui os dois candidatos chegaram já há algum tempo, né? E mesmo com a mudança do quadro, com, por exemplo, o desaparecimento de candidaturas que evidentemente vão desaparecer, como é o caso de Simone Tebet, André Janones, etc., e todos os outros que não chegam nem a 1 ponto percentual de intenção de votos, isso não tende a alterar esse quadro. Quem é que tem mais possibilidade de crescimento, digamos assim, com o sumiço dessas candidaturas fadadas a isso mesmo, né? A não fazer bonito nessa campanha? Olha, Cláudio, muito bem analisado. Se a gente voltar a novembro, esses percentuais em maio, eles voltaram, certo? O que mostra para nós da Paraná Pesquisas que o Lula tem um teto de 40 a 42, o Bolsonaro de 33 a 35. Eles estão com dificuldade de passar desse teto, certo? Agora, como você me perguntou, ao nosso ver, o candidato que vai ter uma maior exposição, porque ele passou a ser a terceira via, é o Ciro Gomes, né? Eu acho que o Ciro Gomes, se algum candidato tiver alguma possibilidade de crescimento fora Lula e Bolsonaro, hoje eu apostaria na candidatura do Ciro Gomes. Simone Tebet, ela vai ter o mês de junho para tentar viabilizar a candidatura dela, para mostrar crescimento. Eu acho que se ela continuar com esses percentuais, acho que fica difícil até mesmo a continuidade da campanha dela, que outros partidos, fora o PMDB, queiram abraçar a candidatura dela. Então acho que esse mês é decisivo para ela. Já o Ciro Gomes, como ele tem um percentual de em torno de 7, 8%, eu acho que pelas exposições que ele vai ter, fora Lula e Bolsonaro, principalmente, Cláudio, se os dois insistirem em não participar de debates e entrevistas, eu acho que o Ciro Gomes vai ter um protagonismo nessa eleição. Então, se eu apostasse num crescimento nesse momento de Ciro Gomes, e sempre observando que alguns concorrentes já começaram a colocar, Cláudio, voltar a colocar o nome do Eduardo Leite nas pesquisas, né? Não que ele tenha percentual alto, mas esse eu acho que pode ser um fato novo no final do mês de junho, a volta do Eduardo Leite nos cenários das pesquisas presidenciais. No segundo turno, Murilo, na simulação aqui na sondagem do Instituto Paraná, Lula 47,3%, Bolsonaro 39,2%, nenhum branco ou nulo 10%, não sabem, não responderam 13,5% dos entrevistados. Esse quadro aqui de segundo turno também tem estabilidade em relação às medições anteriores, Murilo? Sim, Thaís, continua em torno de 8%, está bem estável também, certo? O que mostra também o Lula chegando a 47% e o Bolsonaro a 39%. O que chama a atenção é que os eleitores do Ciro Gomes vão muito mais para o Lula do que para o Bolsonaro, o que é um dado ruim para o Bolsonaro isso, né? Então, o risco é que a eleição ficar no primeiro turno, ao nosso ver, seria a desistência da candidatura do Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes desistir, a probabilidade de a gente terminar uma eleição no primeiro turno passa a ser enorme para uma vitória de Jair Bolsonaro ou de Lula, o que muda completamente todas as estratégias de campanha. Agora, Murilo, a gente observa nessa pesquisa agora, né, e também fazendo ali, consultando o quadro comparativo que também está no caderno aí de respostas e tal, e de resultados, isso mostra sempre essa diferença que eu me referi na pergunta anterior, né, uma diferença ali entre 5% e 7%, vai lá, entre uma diferença média entre Lula e Bolsonaro. Mas a gente vê outros institutos de pesquisa, não preciso nem mencionar os nomes, que apontam uma diferença muito maior. Tem instituto de pesquisa aí apontando 22%, 28% de diferença e tal. E a gente sabe também, eu inclusive já até recebi esses dias estudos indicando suspeitas de manipulação dessas pesquisas, né? E aí eu queria saber isso de você. Como é possível
fabricar ou pelo menos apresentar um resultado tão diferente, ou seja, um instituto de pesquisa chegar lá aos 20 e tantos pontos de diferença, quando a gente sabe, na rua mesmo a gente não dá para perceber isso, né? Não se percebe isso, né? E, por exemplo, esse estudo que eu mostrei, que eu recebi, mostra que em uma dessas pesquisas, a mais famosa, digamos assim, por exemplo, se no Brasil o percentual de eleitores entre 16 e 24 anos é de, sei lá, 15%, 14%, nessa pesquisa que dá uma vantagem exagerada, excessiva para o ex-presidente Lula, o percentual de jovens nessa faixa etária entrevistados, onde o Lula predomina, né, é quase o dobro, né, desse percentual que o IBGE aponta. A gente vê também uma coisa muito curiosa, que é uma sequência de perguntas que vão lembrando ao entrevistado, né, problemas que aconteceram no atual governo, para no final perguntar a avaliação que faz do governo. Quer dizer, o cara vai tomando raiva do governo à medida que responde as perguntas e aquilo acaba influenciando, direcionando o resultado das pesquisas. Eu queria que você falasse para nós assim sobre a vida como ela é, né? Como é possível, ou se é possível, certamente né? Ou de que maneira se pode manipular, digamos assim, os dados, a amostragem, né? Tem pesquisa que, enfim, o IBGE aponta que 42% da população brasileira tem uma renda salarial de até 2 salários mínimos. Aí o cara do Instituto de Pesquisa, em vez de entrevistar 42% das pessoas, 42% dos seus entrevistados ter essa faixa etária, estarem nessa faixa etária, ele vai e entrevista 58%, 60% dos entrevistados nessa faixa de rendimento, né? Isso acaba influenciando no resultado final. Eu queria que você explicasse esses detalhes, sem citar, não quero aqui estar discutindo instituto de pesquisa A ou B, resultado A ou B, mas de que maneira é possível alterar o resultado das pesquisas, seja nas questões, seja na amostragem. Olha, Cláudio, é uma pergunta bem interessante, porque a diferença das pesquisas, elas podem estar aí, mas o que acontece, a gente da Paraná Pesquisas, quando a gente divulga as pesquisas, como o Grupo Bandeirantes recebeu, a gente manda o perfil da amostra, tudo que foi entrevistado, quantos homens, por faixa etária, por escolaridade. Então é bem transparente, o número de entrevistas que foi feito em cada região do país, é difícil eu falar dos outros. Um detalhe que a gente também é questionado, né, Cláudio, como você falou, o outro dá 22 e a gente dá 6, então tem questionamento para todo mundo. A principal diferença dos resultados da Paraná Pesquisas para os demais institutos, aonde está? Está na região sul do Brasil, onde a Paraná Pesquisas apresenta uma vantagem pró-Bolsonaro lá de 13, vamos supor, de 11 pontos a Paraná Pesquisas está apresentando. Os outros institutos ou está empatado ou o Lula está ganhando, certo? Coisa que eu não acredito, porque a gente faz muito a região sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina, que é o nosso quintal, certo? Então, uma das diferenças que a gente já vê visualmente das nossas pesquisas para os nossos concorrentes, principalmente está na região sul do Brasil, onde a gente apresenta uma vitória do Jair Bolsonaro. Lembrando que nem nos áureos tempos o Lula venceu lá, nem a Dilma, certo? Então, assim, a gente faz muita pesquisa em Paraná e Santa Catarina, então eu não acredito que o Lula esteja vencendo lá. Então, essa é uma das diferenças já da Paraná Pesquisas para os outros institutos. Quanto às metodologias, eu não acredito, Cláudio, que as pessoas façam isso propositalmente, né? São empresas sérias, estão há muito tempo no mercado, e eu também prefiro não me ater muito a este tema. Murilo, negociações aí nos estados, né? O quanto que isso está influenciando? Nós estamos vendo aí, nós estamos nesse momento da campanha, na verdade, né? Exatamente os partidos aí buscando as suas definições. Já passou o tempo das federações, mas dá ainda para fazer algum tipo de acordo, algum tipo de aproximação. PSB está muito em cima disso, o PT, o PSDB, o MDB, a Simone Tebet querendo dizer que um eventual apoio aí do partido para a candidatura dela não vai se estender aos estados, que as bancadas ficariam livres. Como é que você faz a análise dessa movimentação aí nos estados e o impacto nesse resultado que você está trazendo para nós aqui do pleito eleitoral nacional?
Olha, Pedro, o que chama atenção vai ser a polarização que já se criou nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, né, que é São Paulo, Minas e Rio. O que acontece? Você pega em São Paulo, vai ter um candidato muito identificado com o Bolsonaro, que é o Tarcísio, um candidato muito identificado com o Lula, que é o Haddad, e um Rodrigo Garcia tentando ser uma terceira via no estado de São Paulo. Mas você tem uma eleição inicialmente muito colada. Aí vamos ao Rio de Janeiro. Você tem o atual governador Cláudio Castro muito ligado ao Bolsonaro e o Marcelo Freixo, que é o segundo colocado pelas pesquisas, muito colado no Lula. Você vamos para Minas Gerais, onde o Calil declarou apoio ao Lula e o Zema também muito identificado com a direita e com o Bolsonaro. Então o que a gente vê? Que a eleição nos 3 principais colégios do Brasil, com certeza, vai ter um peso na eleição nacional. A dúvida que se faz, quando começar o horário eleitoral gratuito, quem vai ajudar quem? Cláudio Castro vai ajudar o Bolsonaro, Freixo vai ajudar o Lula, ou não vão se atrapalhar? Tarcísio vai ajudar Bolsonaro, Bolsonaro vai ajudar Tarcísio, Haddad vai ajudar Lula, Lula vai ajudar Bolsonaro, como vai ser? Rodrigo, o que acontece com o Rodrigo sendo a terceira via? E vale lembrar também, Thaís, Cláudio e Pedro, o que a gente viu há 4 anos atrás, no maior colégio eleitoral do país, que chegou no final, o candidato João Dória, ele virou o Bolso Dória. Ele largou o Geraldo Alckmin, praticamente, para criar um Bolso Dória. Então, tudo isso a gente vai ver nesse processo eleitoral. Porque cada um, o eleitor nos escutar, infelizmente ou felizmente, eles estão preocupados com eles. Eles podem estar juntos, mas no final, cada um vai querer ganhar a sua. Se tiver que afastar a imagem, vai afastar. Se tiver que aproximar, vai aproximar. Como eu citei o caso do Bolso Dória de 4 anos atrás. Murilo, olhando aqui as rejeições de Lula e Bolsonaro na pesquisa do Instituto Paraná, Lula, na pesquisa de junho, tem 45,6% de rejeição. A resposta àquela pergunta, não votaria nele de jeito nenhum, não é? 45,6%. Bolsonaro tem um índice maior, 50,7%. 2 questões aqui que eu queria colocar para você. Quando a gente olha a curva de Jair Bolsonaro, a gente vê que a rejeição dele já foi maior. Por exemplo, em fevereiro era de 56,3%. E nesse momento é de 50,7%. Está caindo devagarzinho, mas está caindo. Isso aqui é uma tendência? E a outra pergunta é, no caso do ex-presidente Lula, a rejeição dele se mantém mais ou menos nesse patamar de 45, 46. Isso aqui é fruto do fato dele estar jogando parado, como você falou?